Fiquei muito satisfeito com o convite de participar dessa Assembleia, trazendo a minha opinião, minhas experiências em relação à CSP com Lustras, isto é, a relação do ANDES, Sindicato Nacional, com a central sindical a qual estamos filiados. É um tema complexo e ele é acompanhado de polêmicas desde a criação do ANDES, Sindicato Nacional. Recordem que lá na virada dos anos 70 para os anos 80, em plena redemocratização do país, a ascensão dos movimentos sociais, esta era uma grande polêmica. Foi pautado na criação do ANDES, foi pautado na ideia do novo sindicalismo que inspirou originariamente a constituição da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e houve votação. Havia já naquele momento setores do movimento docente e do movimento social como um todo que disputavam aquela perspectiva verticalizada da CGT, que vinha desde a reforma trabalhista lá do Getúlio Vargas, com algumas figuras cristalizadas na direção, como o célebre Joaquinzão, e dessa polêmica resultou uma compreensão amplamente majoritária de que deveríamos perseguir os ideais constituídos no debate do novo sindicalismo. Uma organização necessária do campo dos trabalhadores, horizontal, com democracia de base, que não dependesse do imposto sindical, não buscasse vínculos de pactuação estratégica com governos e patrões. Nesse sentido, a organização do ANDES tem muito a ver com esse debate da concepção sindical. Um debate que permeou também a nossa relação com o movimento social mais amplo durante toda uma década sobre a filiação do ANDES à CUT, que se constituía, como eu falei, a partir das mesmas premissas. Afinal, houve a filiação da CUT justamente no período em que eu presidi o ANDES, foi meio da década de 90, de 94 a 96, passávamos a tensionar energicamente a Central Única dos Trabalhadores, uma inflexão que estava sofrendo. E uma inflexão no sentido do abandono de algumas das premissas caras lá na origem, né? Nós participávamos intensamente de um dos departamentos horizontais da CUT, que respondiam pela perspectiva de uma articulação horizontalizada por ramo de trabalhadores. Nós participávamos do DNTE, dos Trabalhadores em Educação, assim como do Departamento de Rurais da CUT, e percebíamos naquele momento uma força muito pesada vindo da alta burocracia da CUT, por movimentos que tinham a ver com espaços já de gabinetes parlamentares, com perspectivas de disputas institucionais de governos, uma perspectiva de acordos com organizações que vinham de trás, confederações e federações, e abandono dos departamentos horizontais. Se vocês procurarem as análises que fazíamos neste período em relação à CUT, já se colocava quase sempre no começo desconfiança, depois a acusação de uma adaptação passiva à ordem da central à qual estávamos vinculados. O quadro se esgarçou, né? Parecia que se retomava cada vez a mesma discussão lá da virada dos anos 70, a ponto de chegarmos na virada para os anos 2000, com um agravamento dessa situação. Já não se falava mais em adaptação passiva à ordem, já se falava em uma transferência da central para operar a ordem, ou na ordem. Algumas cenas dramáticas, assim, o Vicentinho, por exemplo, ainda no período do FHC, fazendo declarações públicas para chancelar a reforma da Previdência, de que tempo de serviço, no final das contas, era a mesma coisa do que tempo de contribuição, e depois, na virada para os anos 2000, um agravamento dessa situação. Nós vimos a constituição do Fórum Nacional do Trabalho. Aí quem é gaúcho aqui vai lembrar da influência do Gerdau na organização desse Fórum Nacional do Trabalho, vinculado ao governo e com uma presença
apassivadora dos representantes da CUT a favor de reformas trabalhistas e outras alterações nas relações de trabalho nesse período. Aí veio a reforma da Previdência, a destruição do Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, que tínhamos passado mais de uma década construindo, com um viés já de tolerar repasse de recursos públicos para o ensino privado, né? O que levou à criação do PROIFES, né? Com clara influência do governo e dentro da sede da CUT, o que nos levou à perspectiva de reconstruir um espaço, rearticular um espaço dos trabalhadores, uma coordenação de lutas que se chamava naquele momento, e, paralelamente, especificamente em relação à educação, constituir os encontros nacionais de educação para a defesa de verbas públicas para a universidade pública e uma outra pauta mais completa a respeito do que pensamos para a educação brasileira. Nessa perspectiva, somos criadores da Coordenação Nacional de Lutas. Foi um instrumento decisivo para chamar a luta num período em que as demais centrais sindicais vinham num processo de apassivamento do movimento social, com grande atuação em todo o ano 2000. Ocorre que essa Coordenação Nacional de Lutas, em determinado momento, atendeu um reclamo de se institucionalizar e foi constituída, então, a Central Sindical e Popular CSP com Lutas, com a participação do ANDES e com a vinculação congressual logo em seguida. Nós percebemos que é um dilema a organização sindical no Brasil e os fóruns que tentam aglutinar a organização sindical. Veja quantas centrais sindicais se colocam como central sindical e nenhuma é central sindical, evidentemente. No fundo, talvez por ainda um componente de atraso na política, cada corrente ou cada grupo, afinal, deseja e constitui uma central para chamar de sua com o nome de central. Não é uma questão simples, é uma questão que tem que estar sempre na pauta, porque as organizações dos trabalhadores, elas não necessariamente têm que ser perpétuas. Elas são ferramentas de luta, ferramenta classista e tem que responder às necessidades da luta que se alteram também. Nós vivemos num período em que a necessidade de articulação classista é cada vez mais desafiada, modificações profundas no ambiente de trabalho, na natureza do trabalho, a questão da uberização, a questão do trabalho à distância, a questão da oligopolização através de meios informáticos, de núcleos de trabalhadores que nem se consideram trabalhadores e nem sabem quem é o seu patrão, dispersos pelo mundo. Então os desafios são imensos e nós consideramos que esse assunto tem que estar sempre na pauta. No entanto, nos parece muito importante ressaltar a dificuldade de conjuntura que nós temos nesse momento no Brasil. Eu tenho participado, lamentavelmente de forma virtual por conta da pandemia, nesses últimos anos dos espaços da CSP com Lutas, tanto estaduais aqui no Rio Grande do Sul como os nacionais, e é evidente assim, que uma organização viva, uma organização de luta e uma organização que tem alguns atributos importantes. A convivência de trabalhadores formalizados, metalúrgicos, metroviários, de vários pontos do país, né? Servidores públicos, muito importante a expressão dos servidores públicos na central, junto com uberizados, movimento de motoboy, movimento de quilombola, experiências muito importantes em atingidos por periferia urbana, por vários pontos do país. Esse convívio é de uma riqueza muito grande, no entanto, é preciso reconhecer que nós estamos num processo de articulação que está muito aquém da necessidade da demanda política. A CSP com Lutas é muito menor, tanto numericamente e especialmente na expressão nacional. Em muitos estados, em muitas regiões do país, não houve uma consolidação completa, ou mais objetiva, ou mais ampla,
ou que pudesse minimamente atender às necessidades da luta da central CSP com Lutas. Nós vemos, inclusive, a participação do movimento docente muito díspara nesse processo. Embora nós tenhamos repetidas deliberações de congresso do Andes, em boa medida, algumas seções sindicais ou alguns grupos internos do Andes se negam a cumprir, têm se negado a cumprir as deliberações de congresso que têm sido repetidamente de consolidar, ampliar a CSP com Lutas nos seus estados, nas suas regiões. Então há que reconhecer um déficit nesse aspecto, um déficit frente ao tamanho da necessidade política. É preciso reconhecer também que um dos principais atributos da central, que é o fato de ser sindical e popular, coloca exigências extraordinárias do ponto de vista organizativo. Como ela recobre organizações formais, mas também oposições sindicais, organizações populares as mais variadas e oposições de direção dessas organizações, também é preciso um regramento muito firme para não se prestar que se artificialize, em nome de ampliar, de envolver oposições e etc., se artificialize o quórum dos fóruns deliberativos da CSP com Lutas, se prestando dessa forma a manipulações, a hegemonismos artificiais e controle da direção da central. Quer dizer, há um conjunto de aperfeiçoamentos necessários. Mas na nossa avaliação, esse processo é, de certa forma, uma cria do movimento que conseguimos construir a partir dos anos 2000, é de luta, tem vigor e presença em vários setores, inclusive que outras centrais não têm presença nesse momento. Acho que é muito importante nós levarmos em consideração, com a experiência da universidade hoje, por exemplo, que nós temos dificuldade até mesmo de pensar quem representa as categorias de trabalhadores das universidades. Verdade que estamos separados em Andes, Fazubra, Sinasef, mas nós temos uma gama de terceirizados hoje que estariam incluídos naquela perspectiva horizontal do novo sindicalismo, de um departamento do ramo da educação, estão incluídas na CSP com Lutas por conta dessa pluralidade de presenças horizontais que se coloca, mas a simples organização sindical cristalizada como está hoje, e especialmente com a tendência burocratizadora de cristalizar um mando burocrático nacional na cúpula dessas centrais, embora reconhecendo, é evidente, que tem trabalhadores de luta na base de todas elas, nós consideramos que, especialmente essa conjuntura que vem pela frente, muito desafiadora, com mudanças na estrutura do mundo do trabalho, com desafios objetivos, inclusive para nós das universidades, e aproximando, em certa medida, do que ocorreu em 2002, 2003, 2004, na conjuntura que nos levou à constituição de uma coordenação nacional de lutas. Nós temos que aperfeiçoar esses mecanismos que temos hoje, mas considero que seria um péssimo momento nós descartarmos, por eventuais falhas e insuficiência, a relação com o movimento mais amplo organizado até o que conseguimos construir até aqui. Eu estou convicto que nesta conjuntura a defesa da CSP com Lutas é a defesa do Antissindicato Nacional e por isso não é o momento de fazermos esse movimento que foi indicado por um setor no último congresso de rediscutir a nossa vinculação com a CSP com Lutas.